O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lar do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia uma relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, deixadas 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santos e santas da igreja, podemos sentar? Vamos, pode deixar aqui um pouquinho comigo, obrigado. Podemos sentar? Vamos então iniciar esta reflexão para este 17º domingo do tempo comum. Mas antes, eu convido a todos a nos voltarmos para Santa Filomena e pedir a ela a intercessão por todos nós, para que os nossos corações compreendam a palavra de Deus que Ele tem nos dirigido no dia de hoje, para que a compreensão desta palavra seja para nós uma verdadeira sombra e que não deixe sombra, para que a compreensão ilumine o nosso caminho, a compreensão da palavra ilumine o nosso caminho. E com esta intercessão nós poderemos assim caminhar com este Cristo. Rezemos também a Nossa Senhora para que também interceda por nós, para que esta compreensão da palavra no dia de hoje, que é um momento muito importante da missão apostólica de Nosso Senhor Jesus Cristo, a missão que Ele fez e que deixou para nós, um momento muito importante da sua palavra, dos seus ensinamentos, para que esses ensinamentos façam verdadeiramente os nossos corações se converterem e caminhar com este mesmo Cristo. Então juntos vamos rezar uma Ave Maria por estas intercessões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pois bem, nós estamos observando, como eu disse, um momento muito importante dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Todos eles são importantes, claro, óbvio, mas o de hoje é tão importante a compreensão dele, que pode mudar tempestivamente o nosso caminhar como cristãos no dia de hoje. Se nós compreendermos muito bem o ensinamento que Cristo nos deixa no dia de hoje, nós teremos um caminhar com o Cristo muito mais fácil.
nós conseguiremos compreender tudo o que está acontecendo em nossas vidas, de graças, de provações, né? E conseguiremos compreender tudo isso e caminhar com Cristo sem tropeçar, sem vacilar, sem deixar que estas provações nos desanimem. Pois bem, nós observamos, né, que no início do evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, ele vai para o outro lado. Ele atravessa o mar e vai para um lugar conhecido como Tiberíades. Chegando lá, ele se reúne com os seus apóstolos, com os seus discípulos mais próximos e senta com eles a fim de partilhar a palavra, a fim de partilhar o seu ensinamento, a fim de partilhar com os seus mais próximos tudo o que está acontecendo. Uma intimidade que Jesus queria ter, desejava ter com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ali, partilhar com eles tudo o que era necessário para esta caminhada que eu acabei de descrever para vocês, né? Que se nós compreendêssemos tudo o que Jesus tem a nos ensinar no dia de hoje, a nossa caminhada ficaria mais fácil. Nós compreenderíamos muito bem tudo o que Jesus quer de nós para que continuemos o seu ministério que ele iniciou quando caminhou entre nós. E este momento inicial é a intenção de Jesus Cristo para este primeiro diálogo. Então, aí já fica aqui uma observação. Nós estamos próximos de Jesus a ponto de nos sentarmos com ele e ouvir dele tudo nos pormenores que ele quer que nós propaguemos nos dias de hoje, ou nós vamos fazer parte desta multidão que está vindo atrás de Jesus, porque logo na seguida do Evangelho, Jesus Cristo percebe que esta grande multidão vem ao seu encontro. Todo mundo percebeu isso, né? Prestou atenção no Evangelho e nós vamos partilhar um pouco sobre isso. Bem, quando Jesus olha para essa multidão que vem ao seu encontro, ele deseja fornecer a essa multidão esta mesma intimidade que ele inicialmente teria com os seus discípulos e apóstolos. O problema é, qual é a motivação desta multidão que vem à procura de Jesus Cristo do outro lado, lá no lugar conhecido como Tiberíades? Qual é a motivação que cada um de nós tem para o dia de hoje procurar a palavra de Deus e os seus ensinamentos? Qual é a sua motivação para procurar a palavra de Deus e os seus ensinamentos? Se a gente parar para observar o Evangelho, Jesus descreve bem, né, o evangelista, melhor dizendo, descreve bem a multidão que vai, ou melhor, descreve muito bem o motivo da multidão que vai atrás de Jesus Cristo. Está no Evangelho, nós observamos, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então, o que nós estamos procurando? Somente receber de Jesus Cristo? Nós estamos procurando somente ganhar de Jesus Cristo as graças e as bênçãos e as motivações que ele tem para a nossa caminhada? Ou nós estamos dispostos a também a doar? Como eu disse no início da celebração, o convite hoje sim é também para doarmos a parte financeira, a parte física, dinheiro, alimento. Aí eu gostaria de citar aqui a promoção humana, né? Que nós recebemos o convite a sempre trazer para as missas, celebrações, encontros que nós temos na igreja, um alimento físico, arroz, feijão, macarrão, sal, para doarmos para as famílias mais carentes. Todo mundo já conhece a promoção humana, tanto aqui do Santuário de Santa Filomena, como da paróquia São José Operário. Ali, nós doamos o físico, o financeiro, para as pessoas que estão mais necessitadas. E é um trabalho muito bonito, contribua. Mas quando Jesus começa a falar para esse povo que vem procurar ele com essas motivações que vão além desta intimidade que Jesus inicialmente gostaria de ter com os seus mais próximos, ele interroga um dos mais próximos, Filipe. Um dos mais próximos é interrogado por Jesus para como proceder com esta grande multidão. E a pergunta que ele faz:
Filipe, como vamos comprar pão para toda esta multidão que está chegando para ouvir a palavra que eu tenho para dizer, a palavra que eu tenho para mostrar? Como vamos alimentar todo esse povo para que eles recebam algo diferente? Isso é importante. O que Jesus tem a dar para todos nós é algo diferente do que eles estão acostumados a receber. Porque, se nós pararmos um pouquinho para refletir, aquele povo que estava buscando Jesus Cristo, estavam observando os sinais que ele fazia em favor dos doentes e desejando receber algo a mais, eles estavam acostumados a receber dos seus opressores, do povo romano, somente migalhas, somente coisas supérfluas, o mínimo do mínimo para sobreviverem. Eles recebiam ali algo muito simples e eram obrigados a trabalhar exaustivamente. Mas Jesus queria oferecer algo diferente. É a proposta de Jesus Cristo para mim e para você sempre, não só no dia de hoje. Algo diferente, algo novo, algo que vai de fato nos ligar com Ele para esta caminhada de salvação. E Filipe, ainda sem os olhos espirituais, ainda sem compreender o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo de se aproximar também desta multidão, para que eles não tenham somente buscas superficiais, que eles tenham ali um convívio próximo com Ele, Filipe responde: olha, nem 200 moedas de prata, nem uma fortuna, para que nós tenhamos dimensão desta resposta de Filipe, né? Nem que nós tivéssemos aqui uma grande fortuna, nós conseguiríamos dar um pedaço de pão a todos, porque o Evangelho também nos diz que se aproximaram e se sentaram para ouvir Jesus Cristo, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Porque o povo judeu sempre ignorava, né, em seus relatos, esta parte, né? Mulheres e crianças só se referiam aos homens. Então, esse numeral de 5.000 homens são somente os homens, e muitas mulheres e crianças também seguiam o Cristo. Nós conseguimos observar isso nos outros evangelhos. Então, este desejo de dar algo a mais, Filipe não percebeu e dá uma resposta ainda com olhos humanos. Mas, graças a Deus, também Filipe também André se pronuncia. Só que André tem uma abertura maior. Por que André tem uma abertura maior? Por que André consegue perceber que a motivação para Jesus Cristo naquele momento era de oferecer algo além, era de oferecer algo novo, era de oferecer algo que sustentasse não só o físico, não só o estômago, não só a barriga, não só matasse a fome, porque era também notório que todos estavam caminhando, buscando há muito tempo o Cristo e não tinham o que comer, mas o que ele queria oferecer era algo além disso. E eu tenho muita propriedade para falar de André, porque, louvado seja Deus, a minha turma diaconal, né, turma Santo André, eu me ordenei no dia de Santo André, então eu me aproximei muito da história de Santo André e conheço um pouquinho mais a fundo a história de Santo André. Santo André tinha uma abertura maior para perceber este momento de Jesus Cristo, esse momento que Jesus Cristo queria ter com este povo que o procurava, porque ele já esperava o Messias muito antes de ele chegar. Santo André, ele foi discípulo de João Batista. Ele caminhou com João Batista quando ele anunciava a vinda do Messias. Quando o Evangelho diz que João aplainou, São João o Batista, aplainou o caminho para a chegada do Messias, Santo André já estava caminhando com ele, já estava ouvindo de São João Batista toda a missão apostólica do Messias, de Jesus Cristo. Então, por isso, André tinha um passo à frente, porque Santo André ele já tinha a intenção de promover todo este aprendizado, toda esta proposta de Jesus Cristo. E Santo André, ele responde não com olhos humanos,
mas com olhos espirituais. Olha, tem aqui um menino que tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? O que Santo André fez? E qual é a proposta para nós nos dias de hoje? Como eu disse, é muito além do financeiro, é muito além do alimentar e encher a barriga. O que Santo André fez de diferente de Filipe? Santo André ofereceu o que ele tinha. Na verdade, não ele, né? Porque ele mesmo não tinha nada. Mas ele encontrou na comunidade uma pessoa que poderia oferecer tudo o que tinha. E encontrou naquela criança a minha imagem e a sua imagem. Todos nós, sem exceção, podemos nos identificar com esta criança em sua inocência, porque nós somos convidados a voltar à inocência quando se trata da palavra de Deus e da evangelização, né? Nós também ouvimos isso nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a voltar a essa inocência, nós somos convidados a doar, mesmo que nos falte. Aí aqui eu não estou falando do financeiro, não estou falando do material, mas estou falando do espiritual. Nós estamos convidados a olhar para os nossos irmãos e perceber as necessidades de cada um. Muitas vezes, a necessidade de nosso irmão é de um abraço. Muitas vezes, a necessidade de nossos irmãos é de uma palavra amiga. Muitas vezes, a necessidade de nosso irmão é um acolhimento. E se nós não estivermos com olhos espirituais, nós não conseguimos perceber esta coisa tão simples que o irmão está precisando. Muito simples, muito fácil de ser feito. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar caminhando com Cristo, senão nós não conseguimos perceber. Nós vamos passar por cima do irmão sem dar a ele o que ele precisa. E é nesse momento que Santo André apresenta o menino para nosso Senhor Jesus Cristo, e ele entende que esta é a vontade de Deus, para que Deus haja em nós, para que Deus forneça para nós o que precisamos. O que você precisa? Você precisa de uma casa nova? De um carro novo? Sim, precisamos de uma boa casa, de uma boa condução, precisamos sim, mas é o mais importante? É o que de fato nós precisamos de Deus? As suas orações a Deus são pedindo coisas materiais ou são pedindo coisas espirituais? Aí é o início da reflexão que eu fiz lá. Nós estamos no grupo dos que se sentaram para ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo o que Ele quer passar de nós como mais íntimo, como mais profundo? Ou nós estamos nessa multidão ainda desejando só receber? Se eu não tenho graças, eu não sigo Cristo. Se Deus não me abençoa, se Deus não me dá um bom emprego, um bom salário, eu não quero saber desse Jesus Cristo. Em que grupo nós estamos? Isso, a gente troca de grupo, esta localização, né? Em que grupo nós estamos, se nós já estamos do outro lado, ou se nós estamos chegando no lado de Tiberíades, na região de Tiberíades, é somente um passo. É somente a compreensão do que está acontecendo no ensinamento do dia de hoje. Eu mudo de lado da multidão para os próximos somente com a compreensão da vontade de Deus em nossas vidas. Jesus, quando pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ele faz o milagre da multiplicação, que é o evangelho de hoje, o centro do evangelho de hoje, né? Quando ele faz esse milagre, Jesus Cristo, ele dá uma orientação muito apropriada para que também nós possamos compreender tudo o que é necessário para o dia de hoje. Jesus alimenta todos comem à vontade, saciam-se de toda a necessidade física, né? Enchem a barriga, estão prontos para continuar a caminhada, né? Seguir o Cristo, mas Jesus dá uma orientação
muito importante. Recolham tudo o que sobrou. Não desperdicem nada, porque o que eu estou fornecendo, a intenção disso, a explicação disso, é porque o que eu estou fornecendo a vocês no dia de hoje não é somente o alimento físico, é algo muito valioso, é o que vai te sustentar espiritualmente. Então isso não pode ser jogado fora. Recolham tudo para que nada seja desperdiçado. Isso é muito importante. E quantos cestos ele encheram? Agora, se fosse uma prova, eu quero ver quem acerta. Com as sobras, quantos cestos eles encheram? Estão atentos, parabéns. 12 cestos foram preenchidos com as sobras. Lembrem-se que todos se alimentaram e ficaram satisfeitos. Todos comeram a ponto de, pronto, não preciso mais comer. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Ela nos preenche a ponto de não precisar de mais nada. A palavra de Deus nos basta. O ensinamento de Deus nos basta. E as sobras não podem ser desperdiçadas. Encheram 12 cestos. Esses 12 cestos representam, se a gente for fazer um estudo teológico, representam as 12 tribos de Judá. As 12 tribos que foram instituídas, o povo de Deus, que agora está aqui reunidos neste ensinamento. Se você tem a atenção e acompanha a liturgia diariamente, se não me falha a memória, foi na terça-feira, nós observamos o evangelho em que Jesus é alertado, durante o seu ensinamento também, de que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. Creio que todo mundo acompanhou a liturgia diariamente. Se não me falha a memória, foi na terça-feira. Se não foi, ou foi na segunda, ou foi na quarta. Bem, nesse evangelho, também teologicamente, quando Jesus repreende a pessoa que o chamou, o alertou de que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, Jesus o repreende dizendo: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem ouve a palavra de Deus e segue os meus ensinamentos, este é meu irmão, esta é minha irmã e esta é minha mãe. O que Jesus faz com este ensinamento? Qual é a intenção de Jesus com este ensinamento? Como maldosamente muita gente diz, não é desprezar Maria, não é ignorar Maria, mas ele inclui a todos nós que observa a sua palavra com a mesma dignidade dos que estão próximos dele. Com essa mesma dignidade. Se você cumpre a palavra de Deus e segue os seus ensinamentos, você tem a mesma dignidade de que a sua mãe, de que os seus discípulos e os seus apóstolos, ou seja, nós fazemos parte deste novo povo de Deus, assim como os 12 cestos, que não podem ser jogados fora no dia de hoje. Esses 12 cestos, que é o novo povo de Deus, assim como a sua nova família é constituída, não pode ser desperdiçada. Nós precisamos ter muita atenção para com este simples ensinamento com Jesus Cristo sobre a sua palavra, sobre o seu milagre, sobre a sua ação em nossas vidas. Você observou também na segunda leitura, uma palavra até dura, também maldosa de alguns, quando vão explicar, quando nós devemos nos suportar. Você prestou atenção na segunda leitura, que tem este momento? Nós devemos nos suportar. Está escrito assim na segunda leitura. Se você não prestou atenção, depois dá uma lida. E maldosamente, alguns dizem que nós devemos conduzir as pessoas porque são mal-humoradas, porque são ignorantes, e nós devemos aguentar estas pessoas. Mas não é isso. Nós devemos nos suportar porque nós devemos ser suporte para os nossos irmãos. O que é ser suporte para os nossos irmãos? É fornecer a ele o que ele precisa para entender a palavra de Deus, para caminhar segundo a vontade de Deus, para que esta
compreensão seja assim como é para mim, assim como está sendo para você, seja para ele também suporte para caminhar segundo as dificuldades que o mundo vai apresentar. Porque esta falta de alimento que nós estamos observando no dia de hoje, né? Quando o povo não tem o que comer, esta falta de alimento é também para nós compreendermos as dificuldades da vida que se apresentam. E se nós não tivermos suporte em nossa comunidade, se nós como irmãos, se nós como cristãos autênticos não somos suporte para o nosso irmão, as dificuldades vão nos vencer. Nós vamos fraquejar e nós vamos abandonar a caminhada. Então, até nos pormenores do Evangelho, nós observamos que Deus quer que nós tenhamos uma convivência, nós tenhamos um amparo um no outro, que nós sejamos uma comunidade. Esse é o contexto de comunidade. Aí você também percebe que nada no Evangelho é por acaso. Jesus sabia muito bem qual era a resposta de Filipe. Também sabia o que André ia fazer. Aquele momento de comunhão com ele, de compreensão da palavra dele. Jesus sabia que iam trazer 5 pães e 2 peixinhos para que ele multiplicasse, para que ele desse alimento a todos, mas também sabia que precisamos, todos nós, ter um perfeito entendimento de tudo isso, porque nós não estamos aqui somente para receber. Assim como aquele povo que atravessou o mar para chegar na região de Tiberíades, nós não estamos, ou melhor, nós não podemos estar aqui só para receber. Nós precisamos estar aqui para compreender e continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele, quando partiu, ele deixou esta missão para nós. Quando ele subiu para a morada eterna e está nos aguardando lá, ele deixou para todos nós a missão de propagar esta comunhão em comunidade, este evangelizar dos corações, que é muito além do financeiro. Vou repetir, precisamos fazer a doação financeira? Sim, citei a promoção humana. Há outras maneiras de amparar os irmãos fisicamente, financeiramente. Recomenda-se que faça, mas hoje a compreensão é muito além disso. Hoje nós precisamos compreender que os nossos corações precisam estar voltados para a palavra de Deus para que consigamos transbordar isso e levar a todo mundo este amor que se doa, esse amor que se entrega, esse amor que é incondicional para que todos cheguemos um dia à morada eterna. Todos, sem exceção. Por isso ele reuniu os 12 cestos para mostrar ali todo o povo de Deus. Por isso, na liturgia que eu citei, ele nos igualou aos seus mais íntimos quando nós realizamos o que ele quer que façamos. Ou seja, todo aquele que cumpre a minha palavra e os meus ensinamentos, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E também para lembrar e finalizar, no domingo passado, nós observamos Jesus acolhendo os discípulos, os seus apóstolos, que foram em missão 2 a 2. Nós hoje estamos recebendo a missão de continuar a propagar esse amor que transborda, que deve transbordar de nossos corações, assim como transbordou do seu coração. No domingo passado ele os acolheu quando voltaram de missão e deram um descanso, e Jesus deu um descanso a eles. Eles voltaram empolgados, querendo mais, querendo realizar mais, mas Jesus falou: não, é o momento de descansar, é o momento de se recuperar, porque para o ensinamento do dia de hoje, após esse transbordar de nossos corações, nós precisamos nos voltar a Ele, nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo para que Ele nos fortaleça, porque se for por nós, nós não conseguimos.
por nossa vontade, por nossas forças, nós não conseguiremos avançar da ajuda física, da ajuda financeira. Porque se nós permanecermos na ajuda física, na ajuda financeira, que eu volto a repetir, é muito bom, façamos, mas precisamos dar um passo além. E esse um passo além do olhar espiritual para o irmão, nós só conseguiremos se nós estivermos juntos, colados ao seu coração, senão nós não conseguiremos. Por isso eu disse que o ensinamento de hoje é um dos mais importantes de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso, que o que transborda dos nossos corações, que o que deve ser dado aos nossos irmãos, é muito mais importante do que a doação física. E nós só conseguiremos promover a doação espiritual, a doação do amor, a doação da palavra, se nós nos mantermos unidos a Ele. Por isso, no final do Evangelho, ele diz, olha, quando ele percebeu que aquela multidão que ainda buscava coisas sem importância para a eternidade, queria proclamá-lo rei, ele não, ainda não é o momento, porque esse povo ainda não entendeu o que verdadeiramente eu quero. Por isso ele se retirou e ficou sozinho. Por isso ele ficou em oração. Assim como ele convida a mim e a você hoje a se retirar em seu coração para compreender essa palavra. A partir do momento em que nós trocamos de lado, deixamos de fazer parte da multidão que busca sem saber o que e passamos a comungar da palavra e da experiência de Jesus Cristo, nós teremos aí sim uma partilha eterna com Ele. Aí sim Ele vai nos conduzir por vales, por mares tranquilos. Que nessa palavra e esse ensinamento do dia de hoje se faça verdade no meu coração e no seu coração o quanto antes, para que nós consigamos responder, assim como André respondeu no dia de hoje. Mesmo sem compreender, mesmo ainda sem saber, mesmo ainda sem a certeza, mas, Senhor, me conduza, porque André deixou-se ser conduzido por Cristo em sua resposta, quando ele apresentou o menino, e nós tenhamos essa mesma abertura, de que o nosso coração seja conduzido por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.